Boa noite a todos, é um prazer estarmos novamente aqui. Hoje, trazendo o tema Pedi e Obtereis, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu vou convidar a todos a nossa oração para iniciarmos a nossa reunião. Eu peço a todos, então, que fechem os olhos e que nós possamos, nesse momento, esquecer os problemas do dia a dia, esquecer de tudo aquilo que fez parte, do nosso dia de trabalho, do nosso dia em casa, e nesse instante visualizarmos a figura de Jesus. E vamos direcionar a Ele os nossos pensamentos, pedindo para que neste momento nos ampare, nos abençoe e permita que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível as lições dessa noite. Que o Mestre amado nos abençoe, nos proteja e permita o melhor proveito possível do tema que estaremos falando. Que assim seja. Então, voltando, nós temos o tema hoje de Pedi e Obtereis, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. E ao abrir o Evangelho nesse capítulo, logo no seu primeiro item, nós vamos encontrar o seguinte. Diz o item 1. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe o pedirem. Então, voltando, isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 1. E também nós vamos encontrar no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Bom, quando a gente lê isso, se a gente não lê nada a mais do capítulo, fica a ideia de que Jesus está dizendo, basta pedir que Deus vai nos dar. Basta que nós façamos o pedido a Deus para que Deus nos recompense com aquilo que nós desejamos. A pergunta é, será que é essa a interpretação correta dos dizeres de Jesus? Quando nós pegamos todas as passagens de Jesus e vamos lendo, vamos entendendo, será que é realmente simplesmente pedir e para que Deus nos dê? E o que eu posso pedir? Posso pedir qualquer coisa, porque do jeito que está aqui, olhando do jeito que está aqui, basta que eu peça qualquer coisa e isso vai ser dado. Então, a ideia é que a gente discuta um pouquinho, a respeito do que é esse pedir e daquilo que nos será dado diante do nosso pedido. Então, uma primeira ideia que nos passa está muito ligado à teologia da prosperidade. O que é teologia da prosperidade? É um ramo das seitas cristãs ou das religiões cristãs que defende, que a partir do momento que eu tenho fé em Deus, Deus me recompensa com bênçãos materiais e financeiras. Ou seja, crer em Deus é como fazer um depósito no banco. Eu vou crendo e vou aumentando aquilo que vai me render lucros e dividendos em relação a aspectos monetários e financeiros. E isso basicamente tem por base o livro de Malaquias, que está na Bíblia, e seria uma espécie de um contratinho. Eu acredito em Deus, quanto mais eu acredito, mais Deus me recompensa. Quanto mais eu acredito, mais Deus me recompensa. Então, sempre que eu disser e sempre que eu acreditar em Deus, Deus me recompensa. Principalmente quando eu, através da minha crença, deposito na conta das seitas que são ligadas a essa teologia da prosperidade. Quanto mais eu acredito em Deus, mais eu dou para a igreja, mais Deus me recompensa. É uma maneira de pensar, mas que a gente precisa analisar. É algo que
a gente lendo simplesmente o trecho pode nos dar essa maneira, né, essa ideia de que a coisa toda funciona desse jeito. Bastou acreditar para que eu receba, né? Sistema de depósito bancário. Eu deposito fé e recebo em troca dinheiro ou bens materiais. Também pode nos parecer relativo ao poder, às ideias, né, do poder do pensamento positivo, da lei de atração e toda essa questão ligada sempre ao pensamento positivo. Ou seja, pensei de forma positiva, a minha vida melhora. Basta pensar positivamente, firmar o pensamento, né? Ter essa ideia de que o pensamento positivo vai construir uma vida melhor. Bastou ação-reação. Pensou melhor, vida melhor. Pensou melhor, vida melhor. Também eu poderia ir por esse lado, né? Bastando para que isso eu acredite em Deus, peça e Ele me recompense sempre com uma vida melhor, desde que o meu pensamento seja o pedido, né, em coisas positivas, em coisas melhores, e assim vai, né? E a gente vê muito disso, né? A chamada autoajuda. Com certeza, a autoajuda ajuda o autor, né? O autor realmente vende muito livro e a autoajuda ajuda bastante, né? Principalmente o bolso do autor. Mas eu não sei se essa autoajuda, até que ponto nós podemos ligar as palavras de Jesus no Pedi e obtereis à questão da autoajuda. Se realmente a autoajuda ajuda como é colocado, né? É isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho. Então, lembrando um pouquinho, né, de algumas passagens de Jesus, a gente poderia enfileirar uma porção delas aqui. A questão é o pedir e o obter, ligado às coisas materiais, realmente fazem sentido na boca de Jesus? Palavras ligadas a pedir e obter riqueza, fortuna, posição social, beleza, bens materiais, fazem sentido na boca de Jesus? Então vamos ver o que Jesus, algumas passagens em que ele dizia coisas para a gente pensar. A primeira delas é: meu reino não é deste mundo. Então alguém que afirma que o seu reino não é deste mundo, estaria realmente colocando, né, pedir e obtereis em termos de coisas materiais, coisas, né, dinheiro, coisa, posses, coisa, beleza, coisa. Seria essa o sentido que Jesus quis dizer ao falar sobre pedir e obtereis? Principalmente lembrando que na situação, né, em que o texto é falado no Novo Testamento, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Esse texto vem logo depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, né? E em que ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Certo? Então veja, sempre no sentido de simplicidade. Meu reino não é deste mundo. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, não ajuntam em celeiros. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem, porém Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Veja, se a simplicidade da flor, ele compara, né, a riqueza de Salomão à simplicidade da flor, como que ele ia falar, pedi e obtereis em termos de coisas materiais, de dinheiro, de posses, né? Olha essa outra passagem de Jesus: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, porque digno é o trabalhador pelo seu alimento. Ele não está dizendo que é para juntar, ele está falando do alimento. E olhando aquilo que a gente pode chamar de núcleo duro, ou o centro da doutrina de Jesus, daquilo que Jesus veio nos trazer, que é o Sermão da Montanha, né? Em todo o Sermão da Montanha não existe nenhuma citação que diga assim: bem-aventurados os ricos e poderosos. Ele sempre está falando dos mansos e pacíficos, certo? Dos injustiçados, dos pobres de espírito. Em nenhum momento ele fala de quem tem dinheiro, né? Que é um bem-aventurado. Quem tem dinheiro, quem é poderoso, quem possui terra ou qualquer outra coisa nesse sentido.
Então nós começamos a perceber que Jesus dava mínima atenção à questão dos bens materiais. Até porque a sua mensagem toda é a mensagem do Espírito, da riqueza para o Espírito, e não da riqueza material. Senão teria ele, Jesus, nascido numa condição completamente diferente da que ele nasceu. Então, voltando aqui, né, em suas palavras e em seus atos, nos seus exemplos de vida, para Jesus, a fé, né, que a gente precisa ter, a fé não é adotar uma religião, um culto, né, um sistema qualquer. É uma atitude interior, né, de entrega e abertura para Deus, entendendo que existe um Pai soberano, né, um Deus que é Pai, soberanamente bom, justo e misericordioso, que está sempre disposto a nos abrir, a nos ouvir, né? E que, dependendo das nossas ações e dependendo do que a gente pede, poderá nos atender. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Se nós nos abrirmos para Deus, ou seja, se nós entendermos, né, dentro das nossas possibilidades, a realidade de Deus, sem reservas ou restrições, poderemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Então, quando Jesus diz pedi e obtereis, ele está dizendo exatamente isso, que nós poderemos fazer tudo o que ele, Jesus, fez em termos de curas, em termos de auxílio ao próximo de todas as maneiras possíveis, da mesma forma que ele fez. Vejam algumas passagens em que ele fala exatamente isso. Ele coloca, vós sois deuses, está em João capítulo 10, 34. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, que está lá em Mateus capítulo 5, 48. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, está em João capítulo 14, versículo 12. Veja, tudo isso através da fé que a gente precisa ter num ser supremo, superior, que é todo bondade, todo justiça, todo misericordioso. Né? E como é que eu faço isso? Como é que eu vou me ligar a Deus? Como é que eu vou fazer essa prece? Como é que eu vou fazer essa conexão, né, com esse ser supremo? O que eu preciso? Eu preciso de uma ritualística, eu preciso de um momento especial, eu preciso... Nada disso. O que está colocado, né? Os Espíritos nos colocam na pergunta 659 de O Livro dos Espíritos. Né? Como que é a oração? É pensar em Deus. Fazer uma prece é parar alguns instantes e nos conectar a Ele através do pensamento. Nós nos aproximarmos de Deus, nos colocarmos em comunicação com Deus, da maneira mais simples possível, né? Da maneira mais agradável a nós possível. Deus não espera que nós façamos preces longas, preces bonitas, não precisa ter nada disso. Ele nos conhece profundamente, a cada um de nós. Deus sabe exatamente quais são as nossas possibilidades e não espera de nós que nós tenhamos arroubos, né, de eloquência para fazer uma prece. Quando a gente vai fazer essa prece, é nos colocarmos na posição de filhos, de humildade e conversar com Ele, trocar uma ideia com Ele, mas reservar aqueles minutos exatamente para aquilo, só para aquilo, sem ficar pensando em outras coisas, né? Em 200 mil coisas diferentes. Fazer essa conexão com Deus. E nessa conexão nós podemos fazer basicamente 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É um pensamento simples, mas de uma ação direta com Deus, e que a gente não desvia o pensamento para outras coisas. A gente não começa a fazer a prece a Deus e termina pensando no jogo de futebol, na novela, no filho que está aqui, e nada disso. A gente faz essa conexão com Ele,
Reserva alguns minutos. Ninguém precisa orar horas, né? Ficar de joelho. Nada disso. Não existe fórmula mágica para essa prece, para essa oração. Esse momento de conexão com Deus. Não tem fórmula. Cada um faz do jeito que achar melhor. Às vezes, nas nossas casas, como nós fizemos no início, fazemos uma prece geral, que também não tem uma fórmula. Cada um de nós que vem aqui faz a prece de uma maneira. Mas para estabelecer todos juntos um único vínculo. Mas quando estamos sozinhos em casa, cada um faz a sua prece do jeito que achar melhor. Não tem fórmula mágica para isso, ok? Voltando, né? A prece é uma invocação, é chamar a Deus. A gente entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem a gente dirige. Pode ser a Deus, podemos falar com Jesus, podemos falar com espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, mas normalmente a gente fala com Deus, né? Já que a gente pode falar com o chefe, a gente não fala com quem está no meio do caminho, ou não tem necessidade de falar com quem está no meio do caminho, vamos direto em quem manda, certo? Louvar, pedir, agradecer. Louvar, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Sem ele, não tinha nada. Sabedoria, perfeição. Louvar é reconhecer a grandiosidade de Deus, a sua misericórdia, né? O seu profundo amor por cada um de nós, seu profundo conhecimento de cada um de nós. Deus nos conhece mais do que a nossa mãe, né? A nossa mãe nos conhece dessa encarnação. Deus nos conhece desde o dia que Ele nos criou. Então, é louvar a Deus, entender Deus, esse ser supremo, mas que nos ama em toda a profundidade possível, né? Agradecer. Muito embora às vezes pareça que a vida é uma desgraça, mas a gente tem muito que agradecer. Agradecer porque nós somos imortais. Quando esse corpo físico não existir mais, nós continuamos existindo, né? Nós continuamos conscientes de quem nós somos. Nós passamos pela nossa vida, né? Olha quanta coisa acontece. Você já fez a conta de quanta comida você come ao longo da sua vida? Já pensou em agradecer por isso? Por quanta água você toma durante sua vida? Agradecer pela sua família, que por pior que seja, lhe deu a oportunidade de estar vivo, né? Tanta coisa a gente tem para agradecer. É que a gente fica olhando só para o nosso umbigo, para aquilo que a gente acredita que nos faça falta. Então, nós somos os sofredores do mundo porque acreditamos que as vírgulas que nos faltam fazem toda a diferença do mundo. E esquecemos que tem tanta coisa que a gente precisa agradecer. Tanta coisa nos é dada pela bondade e pela misericórdia de Deus e a gente esquece de agradecer tudo isso, né? Pedir. Pedir, todo mundo pede, a gente faz a listinha, né? Normalmente daquelas coisas que nós não precisamos, é exatamente isso que a gente pede, né? A pergunta é, por que nem sempre nós somos atendidos? Ou, por que eu preciso orar a Deus se Deus já sabe o que eu preciso, né? O que adianta eu orar e pedir se as coisas não acontecem? O que eu tenho que fazer para que elas aconteçam? Então, o que a gente precisa é entender que, nos amando profundamente, sendo soberanamente bom, justo e misericordioso, Deus sempre ouve os nossos pedidos. Sempre Ele ouve aquilo que nós pedimos. O que pode acontecer é que, olhando para nós, nos conhecendo desde o dia em que nós somos criados, há milhares de anos atrás, simples e ignorantes, Deus, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para cada um de nós. Entende as nossas necessidades mais profundas, que estão muito além de dinheiro, de posição social, de beleza, de seja lá o que for, de coisas materiais. Ele sabe que cada um de nós é um espírito imortal. E ele não está preocupado, né,
As suas preocupações vão muito além desta nossa encarnação, que nós não conseguimos enxergar às vezes os porquês, mas Ele sabe exatamente. Então, se muitas coisas que nós pedimos não acontecem, não acontecem porque os planos de Deus estão muito além dessa vida e levam em consideração coisas que se ligam ao nosso passado, às nossas necessidades, não como pessoas físicas, mas como espíritos eternos e imortais, né? Das nossas necessidades de aprendizado na atual encarnação, das nossas necessidades de crescimento como espíritos, para que nos dê força para ocupar o nosso lugar e o nosso papel na herança que Deus nos deixa, que é o universo para a gente cuidar. E quando a gente briga com Deus, né? A gente briga com Deus. Tem dia que a gente briga com Deus, né? Tem dia que a gente faz coisas tão sem pé nem cabeça que a gente fica empurrando a oração para mais tarde. Até a hora que a gente dorme, passa no outro dia, a gente continua empurrando até que a gente volte e fala, hoje eu vou fazer uma oração, né? Então, gente, não precisa brigar com Deus. Deus sabe quem nós somos, exatamente quem nós somos. Deus tem a plena consciência de cada um de nós. E quando mais a gente deveria orar a Deus, buscando equilíbrio e reflexão, a gente faz de conta que não é com a gente, né? A gente empurra essa prece para frente, para que a gente possa dormir, deixar para o outro dia, para aquele momento que a gente achar que a gente tem mais condição de orar a Deus. Porque alguém disse que para orar a Deus, nós tínhamos que estar, né, zen. Gente, orar a Deus não tem hora, não tem momento. E normalmente, quando a gente mais precisa, é quando a gente deixa para lá, né? A gente empurra com a barriga porque a gente acha que não tem condições. Gente, Deus nos conhece em profundidade, desde o dia que nos criou. Sabe cada um de nós, aonde é que o bicho pega para cada um de nós. Então, naquele dia que você sente que você pisou na bola, esse é o dia que mais você precisa orar a Deus, para voltar ao seu equilíbrio, para voltar a ter condições de raciocinar, de receber boas sugestões dos amigos do plano maior, ter condição de pensar, né, em saídas, em soluções para os problemas criados, ou para poder se reequilibrar. Não adianta você empurrar para frente, né? E como é que eu vou fazer nesse dia essa coisa toda, né? Eu estou agitado, eu estou arrebentando, como é que eu vou fazer nesse dia para fazer essa oração? Como é que vai ser? Gente, é simples. Com sinceridade, com sentimento, com recolhimento. Para um minuto, né? Pisou na bola, não tem importância, mas para um minuto. Conversa, você e Deus. É que nem quando você chama o pai ou a mãe para aquela conversa que é só entre vocês. Ninguém precisa saber o que aconteceu. É só você e Deus. É mais do que suficiente. E que naquele instante a sua conversa com Deus seja o reflexo daquilo que está dentro de você. Não adianta você começar a fazer uma oração, né, floreada, cheia de história. Fala do que está te afligindo. Fala da sua necessidade naquele instante. Pede ajuda, se é o caso. E normalmente é o caso. Pede ajuda, né? Deus está ouvindo e vai te ajudar, com certeza. Como que Ele vai te ajudar? E o que eu peço nesse momento? E que a gente coloca lá, né? Que a gente consegue com 100% de eficácia. Ou seja, é bater e acontecer. O que a gente pede nesse instante? Coragem para enfrentar os problemas de cabeça erguida. De entender os nossos problemas, as nossas necessidades e passar por eles de cabeça erguida, entendendo que nós não vamos virar santos, e nem é isso que Deus deseja de nós, de hoje para amanhã, que nós todos temos problemas e precisamos de ajuda, precisamos de alguém que nos empurre. Nós ainda estamos nessa condição e Deus sabe disso, tem plena consciência disso. A paciência para aguardar o tempo correto da solução definitiva dos problemas. E até lá, nós vamos ajeitando, cai hoje, levanta, cai, levanta, e a gente vai
continuando. A resignação para que a gente possa entender que determinadas situações em nossas vidas não podem e não devem e não podem ser modificadas. Por quê? Porque isso representaria um atraso muito grande nas nossas vidas, ou seria cair de novo em coisas que nós já caímos no passado e que nós não precisamos nesse instante, não temos ainda condição de enfrentar. Força para que a gente possa mudar o que pode e deve ser modificado, principalmente as nossas disposições internas, que a gente entende que não são legais. Compreensão, sabedoria e entendimento, para saber o que pode e o que não pode ser modificado. Aonde eu devo gastar, né, a minha energia, a minha ação, modificando a minha conduta, a minha maneira de pensar, o meu modo de agir, e naquelas coisas, principalmente as materiais, que não tem o que fazer. Você vai passar uma vida lutando e não vai conseguir grandes proveitos. E quando você perceber, o tempo passou e você foi ficando para trás. E o que a gente obtém quando a gente faz esse pedido de coração? Quando a gente pede isso com fervor, né? Quando a gente querendo realmente que as coisas aconteçam dentro desse aspecto, mais ligado à vida espiritual do que à vida material, a gente obtém calma, a gente obtém tranquilidade, a inspiração por parte dos amigos do plano maior que nos amparam, que nos ajudam, a parceria com o nosso anjo da guarda, com bons espíritos. Criamos uma intimidade com Deus, né, que é muito importante para que isso nos favoreça naqueles momentos de maior necessidade e nós tenhamos então condição de estar sempre que preciso e sempre que possível ligados a Ele, né? E Ele ligado a nós, entendendo que nós temos fácil essa conexão junto a Deus, né? E pensando ainda neste sentido, o Livro dos Espíritos, na questão 663, nos traz a seguinte pergunta: se podem as preces que por nós fazemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, estou perguntando aqui, né, Kardec perguntou aos espíritos, se adianta, né, a gente orar por nós mesmos, né? Se com isso, se o pedir obtereis é essa mudança na nossa vida. E o que os espíritos respondem a Kardec de uma maneira muito lúcida e clara, né? As vossas provas estão na mão de Deus. E algumas há que têm que ser suportadas até o fim, porque são da nossa necessidade de crescimento como espíritos. Mas Deus sempre leva em conta a nossa resignação. Então não adianta você se revoltar. Aquilo que não pode ser modificado, não pode ser modificado, não deve ser modificado. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Ou seja, se eu encaro a vida de uma maneira diferente, ela vai começar a parecer menos ruim do que ela é. Às vezes a gente é que torna ela pior do que ela realmente parece, né? Dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Certo? Tem mais um trechinho aqui, ó. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque Ele não fez a vosso favor um milagre, né? Nós sempre queremos um milagre, mas o milagre a gente sabe que não existe. Enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Ou seja, né, as saídas para muitos problemas, muitas vezes a gente dorme, sonha com alguma coisa, tem uma ideia, né, um estalo, é a ação de Deus dentro das nossas próprias limitações, nos auxiliando a encontrar saídas para os nossos problemas.
a mudar a nossa maneira de ver o mundo, a ter, né, um comportamento diferente diante das dificuldades da vida, certo? Eu espero com isso que nós possamos ter auxiliado, né, a todos a entender a necessidade da prece como algo que seja muito simples, muito fácil, né, e que nós possamos fazer esse contato com Deus sempre que acharmos necessário e que possamos então conversar com Deus de maneira não ritualística, da maneira mais simples possível, entendendo que Deus nos ama profundamente, que nos ampara sempre que nós pedirmos, que está sempre disposto a nos amparar e a nos empurrar para frente, né? Nos ajudar da melhor maneira possível, mas que milagre por nós Ele não vai fazer, né? E que nós é que temos que dar essas condições para que Deus nos ampare e nos ilumine sempre. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou convidar a todos novamente para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento, não sem antes fazer as nossas vibrações da noite, né? Então vou convidar a todos a novamente nós nos ligarmos a Deus, né? Já estamos ligados a Ele, mas que possamos fortalecer esses laços, agradecer primeiramente a Deus por tudo de bom que Ele nos deu nesta semana, agradecer todas as coisas boas que nos foram ofertadas, agradecer a Deus pela companhia dos nossos familiares, agradecer a Deus pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso sono, por tudo de bom que nos aconteceu. E nós gostaríamos também, nesse instante, de pedir a Deus as suas bênçãos, o seu amparo, o seu amor, para todos no nosso planeta, para que as mãos do Pai possam estender as bênçãos que recebemos a todos aqueles que sofrem no nosso planeta, pelos doentes, seja lá qual o problema tiverem, por aqueles que estão em hospitais, enfermarias, pronto-socorros, em casa ou abandonados, para todos aqueles doentes, Senhor, que a Tua mão amiga possa trazer o bálsamo, o lenitivo, o amparo e a ajuda. Pedimos por todos aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, perambulando pelas ruas, desabrigados de modo geral, por todos aqueles, Senhor, que não têm um lar, que não têm uma casa, que não têm um país, abandonados, que todos também possam receber o Teu amparo, a Tua luz, a ajuda de todos os que podem ajudar. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, por momentos tão críticos que passamos, por todos aqueles que se encontram hospitalizados em função da Covid, pedimos pelos que cuidam, por todos aqueles, Senhor, médicos, enfermeiros, cuidadores, motoristas de ambulância, todos aqueles que tomaram para si a função de cuidar de alguém. Que todos também recebam o Teu amor, o Teu amparo e a Tua luz. Pedimos por aqueles que dirigem a nossa nação, para que possam ter a consciência do dever de cada um deles em relação ao povo que os elegeu. Pedimos, Senhor, para que a Tua mão amiga possa abrir-lhes a consciência, mostrando o caminho a ser tomado e a necessidade de legislar em função do povo. Pedimos pela nossa região, pedimos pela nossa cidade, pela nossa casa espírita, que nos dá suporte, que nos dá abrigo, que nos ampara, que nos ilumina. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que em nossas casas permitem que nós hoje estejamos aqui conversando em Teu nome. E pedimos por nós mesmos. Permita, Senhor, que a Tua luz
ilumine as nossas mentes, os nossos corações e que nós possamos seguir no teu caminho hoje e sempre. Que assim seja. Isso aí, gente. Então, até a próxima reunião. Tchau para todo mundo, boa noite e até lá.